Sabe o que Cavaleiros do Zodíaco, Sonic e Spider-Man de PlayStation 3 têm em comum? Todos eles foram odiados pela crítica, mas os jogadores adoraram. E como eu vi que vocês gostaram bastante desse mesmo tema, só que com jogos de PS2, hoje eu decidi fazer um pouco diferente e fazer com o nosso tão querido PlayStation 3. Então vem comigo porque eu vou te mostrar mais jogos que receberam notas baixíssimas no Metacritic pelos jornalistas, mas os jogadores tiveram uma visão completamente diferente. E sabe um jogo que tanto a crítica e os fãs curtiram de jogar recentemente por causa da nostalgia? Ragnarok Orange, que inclusive tá apoiando esse vídeo aqui. O jogo traz aquela atmosfera do game clássico que muitos jogaram nos tempos de Lan House, mas com uma roupagem totalmente renovada. Você pode jogar tanto no PC como no celular de forma gratuita com seus amigos, escolher entre várias classes, desde o poderoso cavaleiro até o habilidoso arqueiro, cada um com habilidades únicas para explorar. Agora é a hora perfeita para começar a jogar, pois a nova atualização Despertar tá chegando, trazendo não só a terceira mudança de classe, mas também uma expansão incrível na história, com vários desafios e recompensas. E eu não posso esquecer de lembrar que o jogo tá legendado e dublado em português. O MMORPG dublado, leve e fácil de jogar, pois é, isso é coisa rara. Então não perca seu tempo e clica no primeiro link na descrição ou escaneie esse QR Code aqui na tela para baixar. Ah, e não esquece também de usar o meu código de presente que tá aparecendo aqui para vocês, para você ganhar ali diversas recompensas. E corre, porque esse código expira dia 14 de setembro. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados foi um dos últimos games baseado em CDZ lançado até o momento. É um game de luta que visitava as principais sagas do anime, mas isso não foi o suficiente para agradar os críticos, que deram nota 55 de 100 no Metacritic. Entre as principais críticas estão a simplicidade tanto nos gráficos como na gameplay. Apelaram também para o fator competitivo, dizendo que era fraco demais e baixo do que se esperava para um jogo daquele nível. Chamaram a animação de preguiçosa e as partidas muito repetitivas, sem muita variedade até de personagens, principalmente em comparação ao jogo anterior da franquia, o Batalha do Santuário, que também saiu para o PlayStation 3. Em contrapartida, os jogadores amaram o jogo, dando nota de 7.3 de 10 no Metacritic. Além de acharem o jogo perfeito para fãs do anime, a simplicidade da gameplay agradou. Às vezes, menos é mais, né? E muitos consideram esse jogo um ótimo game de luta para passar o tempo. Adoraram a divisão e a adaptação dos 3 arcos da história, e no caso dos brasileiros, esse jogo conquistou muita gente por ter vindo legendado em PTBR, algo que já tinha rolado no jogo anterior, mas que não era tão recorrente naquela época. Então sempre que era anunciado PTBR, que hoje já é padrão, a gente fazia uma festa danada. Isso até chegar ao Almas dos Soldados, que veio logo depois, que veio dublado, né? Pô, a gente teve jogo dublado de Cavaleiros do Zodíaco e de Dragon Ball não. Mas aí é história pra outro momento. Como é? Se tem uma série de RPG que é bem diferente, é Hyper Dimension Neptunia. Mas acontece que a franquia começou muito mal das pernas, com seu primeiro jogo sendo extremamente mal recebido pelas críticas, com a nota vergonhosa de 45. A proposta do jogo e da franquia no geral é meio que transformar a própria guerra de consoles de videogames em uma lore de um jogo de RPG. Parece maluquice, né? Aqui os próprios personagens representam os consoles e os eventos do game são baseados no que aconteceu na vida real, envolvendo a indústria como um todo. Mas o primeiro jogo não agradou não. Chamaram o game de medíocre, com a gameplay repetitiva, visuais fracos, fatores de exploração e combates pobres e a trama totalmente dependente de fanservices. Mas ó, tô falando dos críticos, tá? Porque os jogadores tiveram uma impressão bem diferente aqui. O pessoal adorou essa proposta do jogo ser meio que um metalinguagem à vida real, gostaram da gameplay que remete mais aos RPGs japoneses do PlayStation 2, o que causa uma certa nostalgia até. Além dos visuais dos personagens que acharam bem carismáticas. Sem contar aquele ar leve e meio visual novel do jogo também ajudou muita gente a passar por cima das críticas negativas, dando uma nota um pouco melhor de 6.7 pro jogo. Tá na média, não é nota 9, mas ainda assim é bem maior do que a nota dos críticos, né? Witness the power of a CPU.
E bora voltar a falar de anime com Fist of the North Star Kenji's Rage 2. Esse jogo ele tem a proposta de adaptar os eventos do famoso anime Hokuto no Ken, conhecido como Fist of the North Star no ocidente. Ninguém fala esse nome na verdade, né? Hokuto no Ken e acabou. Só que o jogo ele trazia aquele estilo de Musou, sabe? Que é um monte de inimigo na tela e se descendo sarrafo em todo mundo. É basicamente o exército de uma pessoa só. A Koei Tecmo ficou famosa por ter meio que criado esse estilo com a franquia Dynasty Warriors. E foi justamente ela que fez esse jogo aqui do Hokuto no Ken. Mas parece que ele não saiu tão bem assim, porque ele recebeu nota 49, pô, vermelhinha a nota ali. O primeiro game já recebeu algumas críticas negativas com a gameplay repetitiva e uma inteligência artificial fraca com os inimigos. Mesmo em jogos como o próprio Dynasty Warriors, a repetição de gameplay é meio natural, tá? Ele ganha pela velocidade dos inimigos e dos golpes, mas em Ken's Rage, algumas pessoas sentiram falta dessa velocidade. Essas críticas valem também para essa sequência que muitos consideram pior. Por outro lado, os jogadores adoraram o jogo, dando nota 7.3. Vários dos elogios tá ao fato da forma como o jogo se adaptou ao anime e o mangá, e gostaram também daquela violência gráfica, além de terem curtido a jogabilidade. Fora o fato que você não precisava jogar o primeiro pra entender esse aqui, porque a história é praticamente a mesma, só que mais aprimorada. Foi resolvido com violência, amigo. Já foi. É isso aí, velho. O bagulho é simples, meu irmão. Já que entramos nesse universo de Musou, vamos falar aqui do Trinity Souls of Zero, que é um outro game da Koei Tecmo, que seria um prequel de um RPG japonês que nunca foi lançado oficialmente no ocidente. Mais diferente do original, o Trinity, ele é um RPG de ação com uma pegada meio Musou para aproveitar o sucesso do Dynasty Warriors e também de outras franquias da Koei. Mas os críticos não compraram a ideia não, dando nota 55. Chamaram o game de esquecível, sem nada que não fosse novidade, que já não apareceu em franquias passadas, e com uma gameplay repetitiva. Alguns inclusive acham que as similaridades com Dynasty Warriors na gameplay prejudicaram o jogo de ser um ótimo RPG. E mais uma vez os jogadores o quê? Tiveram uma opinião diferente, curtindo a quantidade de personagens disponíveis para você poder jogar e os visuais consideraram aceitáveis, comparando até mesmo com Nier. O de PS3, tá? Não o Automata. Porque naquela época esse jogo nem existia, né? Fora que muitos não se incomodam com a gameplay mais voltada pro Musou. É um gênero que se o cara gosta, ele não vai se incomodar com essa parada de repetição e tudo mais. Já deu pra perceber, né? Dessa forma, os jogadores botaram a sua nota na mesa e o game ficou com 7.5. Drakengard 3 é um RPG de ação que se passa antes de todos os outros jogos da sua saga. E esse jogo ele não foi necessariamente odiado pela crítica, mas recebeu uma nota mediana, ficando com 61 de nota. Dentre as principais críticas estão a história, considerada meio boba em alguns aspectos, os gráficos que poderiam ser melhores e a gameplay que fica repetitiva depois de um certo momento. Isso acontece bastante quando você percebe que o jogo tá pra acabar e em vez dele acabar naquele momento que tá legal, que não tá repetitivo, o pessoal enrola um pouquinho e dá essa sensação de que tá repetitivo. Acontece com muito jogo isso, hein? Alguns até comparam mesmo esse game com os jogos de PS2, tecnicamente falando, e falaram que o Drakengard 3 tem cara de jogo barato, que não teve um orçamento muito alto. Quanto aos jogadores, as opiniões são um pouquinho diferentes. Alguns consideraram a história complexa e intrigante, os personagens carismáticos e a gameplay satisfatória. E tem aqueles mais emocionados também, até chamaram esse como o game perfeito. Dessa forma, o game recebeu pelos jogadores uma nota de 8.1 no Metacritic. Você que jogou, me fala aí se você concorda com isso. Esse aqui é considerado por muitos o patinho feio da família. Castlevania Lords of Shadows 2 é a continuação do primeiro game, né? Que foi um grande sucesso, apesar de que algumas pessoas não curtiram muito esse reboot da franquia Castlevania, transformando aquele gênero Metroidvania que a gente curtia bastante, basicamente em um hack and slash estilo God of War. Só que essa sequência acabou não agradando muita gente, mas parece que o hate foi muito maior com os críticos. Isso porque o Lords of Shadows 2 recebeu nota 63 no Metacritic. Muitos consideraram ele um jogo medíocre, que não conseguiu superar o primeiro game. Outros consideraram a história ruim, inimigos
inimigos desinteressantes, sistemas desnecessários e mal feitos como o stealth, e até criticaram que o jogo era longo demais. Por outro lado, os jogadores tiveram uma recepção um pouco melhor, dando nota 7.7 pro game. A diferença não é muito grande, mas já tá um pouquinho melhor, né? Já é alguma coisa. Muitos consideraram realmente que o jogo é maior e mais dinâmico do que o primeiro Lords of Shadow, curtiram a variação de armas que tinha também e gostaram da história. Fora que a gente controla o próprio Drácula nesse jogo aqui, o que já é um baita diferencial. De modo geral, muitos jogadores consideraram as críticas negativas em cima desse jogo meio injustas, mas agora vai de você concordar com elas ou não. O cara vomitou, mano. Vomitou de verdade. Esse aqui é um caso interessante, tá? Yakuza Dead Souls, que é um spin-off da franquia Yakuza, foi extremamente controverso. Simplesmente transformaram Yakuza num game de zumbi. Olha só a maluquice. Nos jogos principais, a ideia é ser meio que um briga de rua 3D mundo aberto com várias coisas bizarras pra acontecer. Com a gente andando livremente aí pela cidade e caindo na porrada com a galera na rua. E essa franquia ela é tão bizarra no geral, que tem um meme que viralizou que é muito bom, que depois disso nunca mais eu pulo uma cutscene, que é basicamente o cara tá lá conversando com o NPC, um cara brabo entrou na casa lá, sei lá, parece os caras da Yakuza mesmo, aí o maluco corta a cutscene, do nada começa a corrida de kart, mano, no meio da rua. Tipo, parecia que os caras iam sair na porrada, mas não, começou uma competição de kart. Em Dead Souls, a pegada é parecida, mas ao invés de você cair na porrada, os personagens estão armados até os dentes e a gameplay é meio arcade. Os críticos não curtiram muito essa mudança, dando nota 64 no Metacritic. Os motivos foram essa discrepância com os jogos principais, fora a estranheza, né, de uma franquia relativamente pé no chão como essa, do nada abordar apocalipse zumbi. Parecia algo pra aproveitar o hype do momento. Já por outro lado, mais uma vez, Dead Souls acabou sendo bem recebido pelos jogadores por motivos que até é bem plausíveis, já que a temática de apocalipse zumbi que tava em voga naquele tempo atraiu bastante gente pra essa franquia, o que significa que o Dead Souls foi o primeiro contato de muitos jogadores com a franquia Yakuza, e a partir daí eles foram conhecendo os outros jogos e descobrindo o que essa saga realmente se trata. No final das contas, os jogadores acabaram dando nota 7.5 pra esse jogo. Spider-Man Web of Shadows dividiu o público e também a crítica. Do lado da crítica, ele recebeu nota 67, que é até uma nota alta, né? Com muitos criticando ele pelos gráficos que eram considerados baixos pro seu tempo, pelo menos pros padrões de PS3 e Xbox 360. Enquanto isso, alguns afirmavam que o jogo é superior ao Spider-Man 3 de PlayStation 3, mesmo tempo que não considerava ele tão inovador assim. Criticaram também a taxa de quadros baixa e consideraram as animações dos personagens meio pobres. Já pro lado dos jogadores, as coisas foram bem diferentes. Pra vocês terem noção, alguns consideram Web of Shadows um dos, se não o melhor jogo do Spider-Man já feito. Adoraram o fator replay do game, elogiaram a história mais sombria e a violência mostrada nele, que é algo mais sério ali que a gente não esperava no jogo do Spider-Man. O gráfico meio cartunesco também caiu no gosto da galera que jogou, o que distanciava um pouco daquele estilo mais realista que a gente via nos jogos baseado nos filmes, né? E uma coisa que os jogadores e os jornalistas realmente concordaram é que o Spider-Man 3 é uma vergonha, e que esse jogo aqui talvez seja interessante você dar uma testada. No PlayStation 3 e Xbox 360 ele até se tornou raro, tá? Tá difícil de encontrar pra comprar. Mas aí ficou faltando a nota dos jogadores, né? Ele recebeu nota 8.0, meus amigos. Ou seja, tem coisa boa aí nesse game se você ainda não jogou, tá? Numa época antes da franquia Nier se tornar popular no mundo inteiro, o Nier lançado para PlayStation 3 surpreendeu muita gente, alguns de forma positiva, outros de forma negativa. No caso dos críticos, surpreendeu a ponto de receber nota 68, ou seja, não de uma forma boa. Alguns acusaram o game de tentar ser maior do que realmente era, outros criticaram a falta de desafio e gráficos abaixo do esperado, falando que faltou polimento em algumas partes do game. Também tem gente que fala que o jogo não é original, mas que ao mesmo tempo pode
pode espantar pessoas que buscam um RPG mais classicão. Já pro lado dos jogadores, a surpresa foi bem mais positiva, resultando numa nota de 8.7 no Metacritic. Muitos concordam que as mecânicas não são tão boas e que hoje em dia elas envelheceram um pouco mal, mas ao mesmo tempo a galera adorou a história, o clima meio pessimista do game e dos personagens, fora o fato de ter vários finais. Alguns foram até mais além, chamaram o game de obra-prima, que foi o melhor jogo que eles já jogaram na vida, e acusaram que quem deu nota baixa não jogou direito ou não entendeu, tá ligado? O famoso se você não gostou do que eu gosto, você tá errado e porque você jogou errado. Mas eu quero saber, quem que concorda com essa afirmação aí? E olha só ele aí de novo, Sonic Unleashed, que foi até citado no vídeo onde eu falei sobre os jogos odiados pela crítica, só que de PlayStation 2, né? Ainda afirmei pra vocês que a versão de PS2 e o Wii são bem mais avaliadas do que a versão de PS3 e Xbox 360. E são jogos um pouco diferentes, porque a versão de PS3 e Xbox são mais completas, tem mais fases, tem mais coisas da história. É a versão HD, né? O jogo recebeu uma nota de 54 dos críticos e os motivos são os mesmos. A galera gosta mais de jogar com o Sonic, não curte aquela parte do Sonic com a forma de Werehog e por aí vai. Por outro lado, os fãs adoraram, muita gente considera esse um dos melhores jogos do Sonic já feito e o jogo recebeu 8.3 de nota, meus amigos. Sem contar que tem até a versão atualizada pro Xbox em 4K com 60 FPS, que inclusive é muito bom de se jogar. Ele tem alguns probleminhas mesmo com câmera, eu até concordo e tudo mais, mas não é um jogo tão ruim assim, é divertido. Agora uma menção honrosa pra um que, meu amigo, eu fui olhar a nota dele aqui e simplesmente o pessoal odeia, que é o The Walking Dead Survival Instinct. O jogo recebeu nota 32 e eu gostei. Eu sei, o jogo é ruim, eu tô ligado, é um game de baixo orçamento do The Walking Dead, mas de alguma forma ele me traz pro mundo do The Walking Dead, que era uma série que eu gostava na época que esse jogo foi lançado, né? Ele é mais focado na história do Daryl ali, que é um personagem que nem existe nas HQs originais de The Walking Dead, foi feito somente pra série, e dá pra você ver que os caras gastou uma Coca Zero com uma coxinha sem catupiry pra fazer aqui esse game, tá ligado? O orçamento é realmente baixíssimo, com cenários feios e tal, mas como um jogo de sobrevivência, que não é tão difícil assim, me divertiu, vocês acreditam? Eu ainda não zerei ele, mas eu fiquei espantado. Eu até pensei que, pela nota dos jogadores, a galera ia ter gostado mais, mas não, os jogadores também criticaram. Deram 4.0, ou seja, os jogadores não amaram. Então, aí eu vou ter que fazer uma versão dos jogos que todo mundo odiou, mas eu gostei. Tá aí um vídeo legal pra fazer, né? Eu quero saber agora de vocês. Você tem algum jogo aí que você curtia bastante, que você via todo mundo criticando, mas na hora que você foi jogar você se divertiu? Comenta aqui embaixo. E também vocês gostariam de ver esse mesmo vídeo, com esse mesmo tema com outros consoles? Pô, eu fui olhar aqui. No PlayStation 1 tem vários jogos que a gente amava, como por exemplo Yu-Gi-Oh!, que recebeu nota baixíssima lá no PlayStation 1, mas a gente adora. Vocês acham que é uma boa? Comenta aí, me dá um feedback, deixa bastante joinha pra eu poder saber, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e se você ainda não assistiu, a gente tem esse mesmo tema, só que se tratando dos jogos de PS2. E nele a gente descobre que os críticos odeiam jogos de Ben 10. Pois é, como é que pode? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.